Então, bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, que possamos, com a ajuda dos amigos espirituais, por meio das intuições que nos serão aqui ministradas, fazer com que esse tema tão palpitante de o Evangelho segundo o Espiritismo faça assim com que sempre nós saiamos melhores do que quando aqui adentramos essa casa de luz, que ajuda-nos no pão material, que é a aquisição do intelecto, como foi dito, mas também o pão espiritual, reenergizando-nos em cada uma de nossas funções necessárias para que cumpramos sim a nossa programação reencarnatória. E agradecendo também ao convite da Marilda, da programação dos demais trabalhadores, pela primeira vez que estou na condição de expositor evangélico, não a primeira vez na condição de assistido, como os queridos irmãos e irmãs aqui estão, porque sim, já estive e ainda continuo na situação de assistido. Outras vezes aqui estive em anos anteriores e outras vezes com certeza estarei, porque a família Instituto Espírita Cidadão do Mundo, ela não tem limite. Então isso faz com que sempre estejamos interagindo com o meio e assim sempre nos melhorando a cada dia que passa e sempre nos ajudando. Então, como eu disse, vamos tratar com um tema contido em um Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se os irmãos e irmãs aqui têm essa ciência, é uma das obras que nós dizemos ser ali contida em um Pentateuco kardeciano. A codificação do nobre Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que é o nosso irmão Allan Kardec, nós o tratamos de Allan Kardec para facilitar até o nosso entendimento. E essa obra, trazida por esse irmão, como também por mais outros médios que trabalhavam ali no final do século XIX, para que nós tivéssemos o Consolador prometido, que disse o Cristo, há 20 séculos atrás, que rogaria ao Pai, a tempo vindouro, a posteriori, que fosse solicitado esse Consolador, para que quando nós tivéssemos a condição mínima de assimilarmos, de degustarmos as suas palavras e principalmente de procurarmos as colocar em prática, nós pudéssemos ali estar recebendo. E aconteceu isso? Sim, a partir de 18 de abril de 1857, quando veio a lume a obra de O Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro. Então, depois disso, nós tivemos o Livro dos Médios, a partir do ano de 1861, o Evangelho, que é o tema que nós vamos trabalhar, a partir de abril de 1864. Depois tivemos também o Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação kardeciana, a partir de 1865, mas também em finalizando a quinta obra, o Pentateuco kardeciano, a partir de 1868, demonstrando de que, sim, o que o Cristo rogaria ao Pai, enfim, veio para a nossa humanidade, porque condição mínima tínhamos para assimilarmos e com as sucessivas reencarnações, nós podemos estar os potencializando em prol de nós mesmos, realizando em prol também do meio, porque também disse Cristo, é dando que se recebe. Então o tema que nós vamos trabalhar hoje, a fé que transporta a montanha, ela está contida nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19. E que possamos, até mesmo para aforar a nossa perceptividade em relação a esse tema, vamos contar uma pequena história, na verdade trazer um pequeno trecho de uma das obras de Francisco Cândido Xavier, por meio do seu mentor espiritual Emmanuel, onde ele traz ali justamente a lição sobre essa semente de mostarda. Não nos esqueçamos que o próprio Cristo disse, que já vamos dar um spoiler sobre, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos pedir para aquela montanha, mova-se daqui para acolá. Então, vejamos o que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos traz sobre essa proposta. Vejamos que existe também um mentor e ali um assistido, que nós vamos colocar na condição de aprendiz. É um diálogo entre o aprendiz e entre esse mentor. Pode ser um mentor espiritual ou pode ser alguém já gabaritado para que nos auxiliássemos em uma dúvida que qualquer um de nós podemos ter em qualquer uma de nossas percepções da vida, tanto no campo intelectual como no campo da fraternidade, o campo moral que nós precisamos desenvolver, que é a asa da moral, a construção da lei do amor, da caridade. Então, começa assim essa historinha trazida no livro de Chico Xavier. O rapaz, ou seja, o aprendiz, abeirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou em tom de pergunta, em tom de questionamento: instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus
nosso divino mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento, do nosso, a todos nós. Entretanto, às vezes, esbarram com afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcanço o sentido. Mas alcançar-se o sentido significa que seja inútil? Não. Já vimos que logo nesse início, esse aprendiz faz um questionamento sobre o que ele não alcançou, mas não significa que não há de alcançar daquele momento em diante. Assim vem o instrutor e diz: dê-me um exemplo, solicitou um interpelado, ou seja, um instrutor, com paciência junto ao aprendiz. Disse-nos Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente, certa montanha, por nossa ordem, transportar-se-á daqui para ali. Não crê o senhor que isso é um absurdo em confronto com a realidade? Interrogação. Significa que o instrutor ele estava trazendo um ensinamento a qual ele ou tinha lido ou havia ouvido falar de alguma sorte, e ele estava transformando aquele ensinamento, ou ainda naquele momento, em sua mente, algo material, porque uma montanha é algo que foi construído por Deus, pela fonte criadora, e faz parte constituinte da natureza, como aqui esse monte de árvores. Então, são matéria, correto? Então, ele estava fazendo essa comparação no campo material. Mas vamos ver o que o instrutor tem a lhe ensinar em relação a isso. Meu amigo, explicou o mentor, Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como significado a nossos hábitos e preferências. Será que todos nós temos hábitos e preferências iguais? Ou todos são diferentes? Da mesma forma que as nossas evoluções espirituais e eternas. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem, do viés negativo para o viés positivo. Mas continuou o aprendiz, ainda interrogativo. O senhor concordará que isso é uma observação puramente filosófica? Desejo que o Senhor me conduza para o domínio dos fatos reais, que abra mais a consciência dele sobre mim. Não conseguiu até aquele momento entender como que ele poderia transformar esse mal no bem e como seriam esses ensinamentos trazidos por essas parábolas que o Cristo trouxe. O instrutor meditou por alguns instantes em profundo silêncio e rematou: caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Imaginemos aqui à noite, seria uma iluminação com essa mata, com todas essas árvores. Todos nós aqui, tudo apagado, e entra um trabalhador ou um assistido com uma vela acesa. Ilumina ou não ilumina essa cela? Será que o instrutor agora conseguiu expandir minimamente a consciência desse querido aprendiz sobre o que pode ser essa fé de transportar uma montanha? Será que não serão esses desafios que todos nós aqui, sim, se são em menor, mediano ou maior grau, o temos em nossa programação reencarnatória? Sim, se não cá, não estaríamos em um planeta final de provas e expiações, que é o estágio a qual a Terra está passando. Não somos ainda a regeneração em estágio inicial. Então vejamos que esse convite do instrutor, sim, agora poderá fazer com que esse aprendiz busque entender os seus desafios diários, os nossos desafios diários, desafios esses que são também de nossas responsabilidades, porque disse o Cristo, é dando, é interagindo com o meio que receber-se-á em troca, seja no presente, seja no futuro. Quanto tempo for necessário para que tenhamos essa meritocracia de receber esse prêmio? Prêmio esse que pode vir na nossa encarnação atual, na erraticidade que é no mundo espiritual, naquele ínterim, onde
nós esperamos de uma encarnação para uma próxima reencarnação, ocupando um próximo corpo físico, seja masculino, seja feminino, o que importa é isso? O importante é o que vem a ser o nosso desafio espiritual e eterno, que realmente nós levamos aí para a nossa eternidade, nas sucessivas moradas da casa do Pai, porque disse o Cristo que sim, existem, basta que olhemos, que acompanhemos o céu estrelado durante a madrugada e saibamos que, conforme pesquisas até agora, e só em nossa galáxia da Via Láctea, estima-se que temos de 200 a 400 bilhões de planetas. De 200 a 400 bilhões de planetas. Isso é o que foi permitido até agora que a nossa tecnologia divisasse. Mas e as outras galáxias? Os outros universos? Porque não existe só um universo. Vejamos o que nós temos pela frente. Essa fé que transporta a montanha. O título de hoje, para que sempre saímos melhores do que aqui, quando nós estamos adentrando. Como foi dito, nós extraímos esse trecho, esse diálogo da obra de Chico Xavier, com o título da lição A Semente de Mostarda. Mas temos também, ainda dentro desse capítulo 19, a qual nós estamos trabalhando, a própria lição do óbolo da viúva, que de uma forma ou de outra nós já ouvimos a falar, ou já lemos sobre ela, sobre aquilo que veio de dentro para fora, ou seja, o que eu tinha para depositar e com a minha fé, a fé de que o pouco que eu tenho poderá fazer um benefício a mim por meio de quem me criou. O único Pai que nós temos, que é a fonte criadora que nós chamamos de Deus, em comparação para os que muito tinham e pouco tinham de fé, e sim davam do seu supérfluo. É isso que nós temos que analisar. Será que os bens materiais far-se-ão ali na balança do que realmente, intrinsecamente, nós precisamos construir no nosso dia a dia para o nosso próprio benefício e para a modificação da estrutura física, como também espiritual, energética de Gaia, da essência Gaia do planeta Terra, para que atinjamos, sim, o estágio inicial de regeneração que todos nós queremos para nós mesmos, em voltando por meio da reencarnação, como os nossos descendentes, as crianças que aqui estão em atendimento, como também nos estudos, enfim, fazendo com que, sim, construamos. Nós precisamos ser os artífices dessas construções, dessas modificações, que cabe por meio da nossa fé, por meio do nosso laboratório, nas mínimas situações. Deus, Jesus, Maria de Nazaré, José, São Germano, como os nossos mentores individuais, não esperam algo que esteja muito além das nossas possibilidades e expectativas, não. Apenas e tão somente tracemos os nossos objetivos, seja no campo da família, seja no campo das ruas, com as pessoas que nós não conhecemos, mas que precisam do nosso apoio, da nossa assistencialismo em seus benefícios. No campo profissional também, porque não esqueçamos, queridos irmãos e irmãs, cada cabeça é o mundo, e como é desafiante o campo profissional. E aí vem a paciência, aquela lição que a irmã espiritual Joana de Ângeles, que é uma das mentoras de Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnada com seus mais de 95 anos ali no estado da Bahia, no bairro de Pau de Lima, ali da Mansão do Caminho, onde ela traz, nesse própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a missão da paciência, porque ela sim fez parte da falange do Espírito da Verdade, que foram os Espíritos que se voluntariaram a pedido do Cristo para que, a partir de 18 de abril de 1857, como dissemos, quando a doutrina dos Espíritos foi materializada no nosso planeta, a partir do país França, na cidade de Paris, que foi ali depois expandida para os demais países, e hoje em dia todo o planeta Terra tem acesso por meio da tecnologia a esses ensinamentos, e que convida-nos a cada dia que passa empreendemos a reforma íntima tão necessária a todos nós que estagiamos no reino nominal, sem exceção. A própria missão dos peixes e pães que alimentaram a multidão. Será que os que estavam ali ao seu redor confiavam, tinham fé que o Cristo tinha o poder de multiplicar e ali saciar a fome e a sede dos que estavam ali naquela determinada passagem? Então são convites que fazem com que nós raciocinemos. Ou seja, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então o pouco que nós tenhamos, saibamos trabalhar com eles, expandindo o auxílio dos nossos irmãos, e um dia estaremos colhendo. Como disse, não importa se na atual encarnação, quando voltarmos para o mundo espiritual, ou nas próximas encarnações.
Disse também o Cristo, nunca mais nos esqueçamos em relação a isso, queridos irmãos e irmãs. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, tanto positivamente falando como negativamente. E quando é o lado negativo, entendemos que é apenas e tão somente pela ignorância, a falta de conhecimento da universalidade do nosso espírito imortal. Então, possamos auxiliar, inclusive, esses irmãos e irmãs que estejam em ignorância, para que eles busquem a luz, atinjam a luz pelos nossos exemplos e não apenas pelo nosso convencimento. Eu posso falar que isso não convence, tampouco transforma o meio, mas sim os nossos exemplos. Porque quanto mais exemplos nós colocarmos, não será nos questionado a qual religião, querido irmão ou irmã, tu pertences. Não, apenas mostrar que o cristianismo redivivo está intrínseco, de baixo para cima e de dentro para fora, para o meio, para que nós nos auxiliemos, para que nós construamos dias melhores, como eu disse, para a nossa querida essência Gaia, planeta Terra, como também a todos os que estejam ao nosso redor. Pode-se ter fé diante das adversidades? Essa história que nós vimos logo no início, que são as nossas programações reencarnatórias, é importante também, queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos a certeza, para quem ainda não as tem, porque aqui nós temos pessoas nas suas diversas situações, conhecimentos, alguns já têm um pouco, outros estão buscando, outros estão vindo pela primeira vez na nossa casa, enfim. Então, dentro dessa proposta, é importante que nós possamos passar a seguinte explicação sobre o que nós vamos aprendendo com os estudos das obras do professor Rivaio de Allan Kardec. Antes de nós reencarnarmos, ou seja, antes de nós estarmos aqui com a carne e o osso que nós estamos ocupando, nós sabíamos o que nós deveríamos passar em nossa individualidade, como também no momento agudo ao qual o planeta Terra passa, com rumores de guerra, com catástrofes geológicas que sempre ocorreram, ocorrem e ainda ocorrerão por algum tempo, porque é necessário. Quando nós estudamos, também averiguamos que é necessário que haja a destruição para que ocorra a transformação. Então, por mais que nós achemos que uma situação que foi negativa à nossa vista não vai fazer algo benéfico para o futuro, nós temos que sempre nos acautelar quanto a isso, porque é necessário, pelo menos no estágio ao qual nós estamos ainda no planeta Terra, que haja essa destruição, para que renove-se, para que façam com que os seres humanos enxerguem de uma forma mais ampla o que Deus tem para cada um de nós. Não só nesse ponto específico do universo, aqui no braço das Pleiades, que é o planeta Terra, no nosso sistema solar, mas em todas as moradas da casa do Pai, que precisam de transformação. Ora, os planetas estão em estágio primitivo, que é o primeiro estágio depois de uma constituição física de um planeta. Depois tem o estágio de provas e expiações, que é o que nós estamos procurando abandonar, para que adentremos no terceiro estágio, que é justamente o mundo de regeneração, onde nós possamos ali eliminar aos poucos a corrupção, a mentira, as dores e tantas mais situações que fazem com que nós muitas vezes fiquemos desanimados e sem perspectivas de melhora. Então, esse terceiro estágio planetário que nós estamos procurando rumar. Temos ainda o quarto estágio planetário, ainda melhor, que é o dos mundos felizes e ditosos. Mas tem ainda um quinto, que é onde Jesus Cristo e outros mais Cristos planetários podem habitar, que é os mundos celestes ou divinos, onde os seres que lá já atingiram a sua evolução podem ser co-criadores, podem estar cuidando de um ou mais planetas de um sistema solar, ou até mesmo de uma galáxia. Vejamos o que nos espera. Aí, algum irmão ou irmã pode se questionar mentalmente comigo nesse momento, na seguinte situação: mas Deus criou a todos nós já na condição de seres do reino hominal, ou seja, homens, seres adâmicos, de uma cabeça, 2 braços e 2 pernas e um tronco para que nos sustentem? Será que sempre foi assim e é também nas outras muitas moradas da casa do Pai? E eu digo aos queridos irmãos e irmãs que não é assim que acontece quando nós estudamos a codificação. Os amigos espirituais nos ensinam que Deus criará para a eternidade seres simples e ignorantes, ou seja, centelhas divinas que primeiramente precisaram estagiar no reino mineral, seja por meio de anos, décadas, séculos ou milênios, para depois, de um tempo, quando já tiver propício para que passe para um próximo reino, ele vá para o reino vegetal, esse princípio inteligente.
Depois de um longo tempo passa para o reino animal. E depois de um longo tempo também vem para o nosso reino que é hominal. Pergunto aos queridos irmãos e irmãs, olha o tempo que nós estamos investindo em nossa encarnação, em nosso projeto evolutivo para com o universo, e não circunscrito apenas e somente na estrutura da essência Gaia, que é o planeta Terra. Não, então vejamos que sim, trabalhemos com esse tema que hoje nós estamos procurando nos disponibilizar junto com a ajuda dos mentores espirituais em nosso próprio benefício. De forma que, como nós podemos desenvolver essa fé, com essa certeza de que somos seres eternos, estamos nos desenvolvendo, e os nossos mentores individuais esperam que nós sejamos pessoas melhores a cada vez que nós sejamos testados para com os benefícios que nós precisamos empreender para o meio. Vamos trazer algumas definições aqui também que os irmãos e irmãs podem ali acompanhar em a obra de Allan Kardec, não só em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas em outras obras da codificação. Vejamos o que diz Allan Kardec, ainda sobre esse tema. A confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Ou seja, se você duvida de si mesmo, se nós somos pessoas pessimistas, se nós só enxergamos coisas ruins no mundo, como nós poderemos construir, interagir e nos gabaritar a termos mais oportunidades de interação com o meio? Não apenas na conquista de posições profissionais, pelo contrário, e sim na objetividade de que, aonde que esteja precisando dos meus préstimos, dos meus serviços que podem ser assistenciais, que podem estar interagindo com o meio, seja por meio de ONGs, por meio de casas espíritas, por meio de outras religiões, o que importa? O importante é fazer o bem, o importante é sermos cristãos, alunos vinculados na escola do cristianismo, secundariamente falando, que nos associemos sim a alguma opção dogmática religiosa, se necessário for. Porque muitos não são espíritas, não são de outras religiões, mas fazem o bem, mas procuram reformar-se, empreender a reforma íntima, o lado do intelecto como também o lado da moral. Porque quanto mais nós estudamos ou procurando ocupar os nossos tempos em situações que nós possamos raciocinar, mais faremos com que nós possamos interagir com o meio, dizendo que a minha situação está ruim, sim, eu tenho certeza absoluta, dado o estágio do planeta Terra, mas eu tenho certeza que outros mais estão em condições a qual eu preciso fazer com que eu seja o voluntário em prol desse querido irmão ou irmã em seu próprio benefício. Porque disse o Cristo, é dando que se recebe, disse o Cristo, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós iremos colher o que nós estamos empreendendo por nossas ações, por que não nos desenvolvermos, queridos irmãos e irmãs, em prol de tantos queridos irmãos que estão aí em situações muito piores do que a nossa? Basta que acessemos as redes sociais, a internet, como também os meios televisivos, radiofônicos, para que nos situemos o que está acontecendo com o planeta Terra. E o que eu fizer em prol do meu semelhante reverter-se ao meu favor. E essa, na erraticidade ou na próxima encarnação, o que importa? O importante é que não só estejamos aparando as arestas do passado, os pecados que nós cometemos em menor, mediano ou maior grau nas existências pretéritas, mas sim, trabalhando no presente, almejando que o futuro seja o resultado do nosso incentivo do presente, porque é o presente. Nós estamos aqui nesse momento, alguém aqui sabe quando há de acontecer o apagar das luzes? O que é o apagar das luzes? Voltarmos para o mundo espiritual. Perece a matéria, volta para a Terra, de onde ela veio, e o espírito desprende-se e vai onde as suas afinidades do presente ou do pretérito, ou de ambas, ali estavam atreladas. Então, se nós não sabemos quando há de apagar os nossos olhos da carne e do osso, do corpo físico, que façamos com que, se hoje fosse o último dia, o que eu posso ser útil em prol do meio, porque eu, a minha consciência, responderei apenas então somente pelas minhas ações, boas ou ruins, ou ainda pela inércia, ou o tempo mal empregado, e que não fez com que eu absolutamente em nada pudesse aproveitar para a minha existência eterna, ou seja, mundo espiritual, como também já programando por meio dessas boas ações
a próxima reencarnação. Inclusive porque não terá uma oportunidade de profissões que nós não pudemos desenvolver nessa encarnação, mas que nós tínhamos uma visibilidade que nós gostaríamos de fazer com aquele irmão ou irmã, por exemplo, um médico. Como eu gostaria de ser médico na próxima encarnação, para que eu ajudasse o máximo de pessoas que viessem ao meu encontro, não apenas no ambiente profissional, como fazia Bezerra de Menezes. Bezerra não atendia apenas em seus escritórios, não, atendia a todos que vinham ao seu encontro, inclusive em sua residência, mostrando que o importante é estarmos matriculados na escola do cristianismo. Toda vez que formos requisitados, saibamos raciocinar antes de empreendermos uma réplica, uma resposta que pode, inclusive, não beneficiar o nosso irmão ou irmã. E assim, procuremos amenizar esses desafios que eles estão passando, não desprezando os nossos, mas potencializando-os, na certeza de que, quanto mais eu construo essa fé que transporta a montanha, desafios meus e dos meus irmãos esses desde o reino mineral até o reino nominal, mais eu poderei colher benesses no mundo espiritual e nas próximas encarnações. Não nos esqueçamos, disse o Cristo, façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Próximo desde o reino mineral, estagiando ali o princípio inteligente, como a nós do reino nominal, a qual nós estamos nos desafiando a cada dia que passa. Diz ainda Allan Kardec em outro trecho, ainda dentro desse tema, dizendo que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, nossos obstáculos existenciais. Assim nas pequenas coisas, como também nas grandes. Porque quanto mais nós nos esforçarmos nas pequenas, virão consequentemente as intermediárias. Se nós passarmos por essas provas das intermediárias, alçaremos as maiores. E as maiores, com certeza absoluta, visando o auxílio a mais pessoas. Quais serão as funções dos espíritos de luz? Quais são as funções dos amigos espirituais que atuam em falanges aqui na esfera do hospital espiritual, na quarta dimensão, que é a erraticidade do mundo espiritual? Eles não atuam diuturnamente em prol do máximo de assistidos que eles possam atender na matéria reencarnados ou no mundo espiritual? Então qual será também a nossa função de seres eternos para nos desenvolvermos e trazer benefícios que estejam ao nosso redor? É algo que nós sempre podemos pensar, porque isso faz com que nós nos transformemos. Isso faz com que nós tenhamos a certeza de que sim, a reforma íntima, eu tenho que desenvolver primeiramente a minha pessoa. Me julgar primeiro antes de pré-julgar o meio. Porque dessa forma eu farei com que, quando eu tiver que interagir, ou pensar, ou abrir minha boca para falar algo para uma ou mais pessoas, eu saiba qual vai ser o efeito dessa fala que eu esteja empreendendo com uma ou mais pessoas. Olha a importância do estudo e da condição de estarmos vinculados a essa escola do pão material, que é o intelecto que todos nós precisamos adquirir. Não posterguemos isso, mas se façamos com que no presente, dentro de nossas possibilidades, as empreguemos em nosso próprio benefício, agindo em prol do nosso meio. Continua Kardec, em um outro trecho, a fé sincera e verdadeira, ela é calma, ela não se apressa. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, ou seja, no pão material, como estamos aqui desenvolvendo esse raciocínio, e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Qual é o objetivo visado? Voltarmos para o mundo espiritual e apenas então somente consultarmos a nossa consciência, porque ninguém irá prejulgar-nos quando voltarmos nos minutos posteriores à morte do corpo físico, mas sim a nossa consciência. Do que? Dos tríplice aspectos que estamos aqui desenvolvendo. O que eu fiz de bom enquanto estava encarnado durante toda a minha vida, o que eu fiz de ruim, infelizmente falando, e o que eu deixei de empregar de bom por meio ou da ociosidade ou do tempo mal empregado, não visando o que realmente seria propício ao meu benefício quando eu estivesse voltando para a minha querida eternidade. Porque a matéria, o campo material, as muitas moradas da casa do Pai, fisicamente falando, os planetas, são faculdades dos espíritos. A nossa morada eterna é a espiritual. Aonde o irmão espiritual aqui está nos atendendo, como os demais médicos, essa é a verdadeira morada. Mas para que nos lapidemos, para que nos labutemos a conquistar as
qualidades da moral, mas também do intelecto, precisamos voltar para os planetas nas constituições físicas e assim interagirmos com o meio e assim evoluamos nessas duas asas para que cada vez que tivermos que voltar para a verdadeira morada, que é a espiritual, saibamos que fiz algumas coisinhas, gostaria de ter feito mais, me arrependo do que eu não fiz, mas tenho certeza que de hoje em diante eu quero fazer mais. Já sendo útil, inclusive, é importante isso, tá, irmãos e irmãs? Que nós temos a oportunidade de sermos úteis também no mundo espiritual enquanto estamos encarnados. Ou, por exemplo, nas 6 ou 8 horas que normalmente um ser humano descansa durante a madrugada, na média, aonde que vai o seu espírito? Porque o espírito não fica do lado do corpo durante toda a madrugada. Não precisa de recomposição energética. O ser espiritual é eterno. E sim, então, somente o corpo físico, para que caia um novo desafio do dia. Então, para onde que vão os nossos espíritos eternos? Nas madrugadas dos 7 dias da semana, aonde as nossas afinidades estão atreladas. Como eu disse anteriormente, do passado, do presente ou de ambas. Então, se eu estou diariamente procurando me melhorar, entender na reforma íntima e ajudando o meu próximo, o que eu vou receber do outro lado, na companhia de outros espíritos? Oportunidade de trabalho, como também oportunidade de estudo. Para que, no dia posterior, quando eu acordar ao cielo, voltar o espírito para a matéria por meio do IAM, que é o cordão fluídico ou cordão prateado, que as nomenclaturas que nós utilizamos no estudo da doutrina dos espíritos, nós possamos levantarmos e sermos pessoas melhores. Com aquela sensação de, nossa, como a minha noite foi boa hoje, mas eu não estou lembrando de nada. Nada me foi permitido que eu lembrasse do que aconteceu nas horas anteriores. Porém, já desconfiamos. Foram coisas boas? Sim, eu estou construindo isso para a minha vida. É isso que nós estamos construindo? É dando que se recebe. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nas duas dimensões, na terceira dimensão, que é a nossa, a material, como na quarta dimensão, que é a espiritual, a erraticidade. Então não achemos que nós podemos apenas e tão somente sermos úteis na verdadeira vida, que é o mundo espiritual, quando nós, digamos, entre aspas, falando, morrermos, decompor-se o corpo físico e o espírito voltar para o mundo espiritual. Não, é agora, é o hoje que faz-nos a pessoas melhores e úteis nas duas dimensões. Então que possamos construir essa certeza e sairmos sim daqui. Não só com essa certeza, como das demais temáticas que aqui são abordadas nas exposições evangélicas anteriores, como também nas posteriores que acontecerão aqui nessa casa, sempre nos ajudando a sermos pessoas melhores. Dentro do livro dos Espíritos, é importante também, queridos irmãos e irmãs, que nós saibamos que não apenas e principalmente existem os comentários, os entendimentos de Allan Kardec, mas sim instruções dos Espíritos que fazem com que um ou mais irmãos espirituais que eram ali integrantes da falange do Espírito da Verdade, os voluntários que aceitaram a proposta do Cristo para nos ajudar, eles ali também tecem os seus entendimentos sobre um determinado tema. Por exemplo, o nosso hoje do capítulo 19, a fé que transporta a montanha, tema esse contido no Novo Testamento do Cristo. Então vejamos o que um espírito designado-se um espírito protetor, ou seja, ele não quis adotar um nome, um pseudônimo para que nós o conhecêssemos, mas disse que é um espírito protetor. Vamos ver a mensagem se faz com que nós compreendamos que é de um irmão espiritual mesmo que está trabalhando em prol da luz, da construção. É a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo material, carne e osso, ou no seu íntimo espiritual, que é o eterno. Espiritual, não é, irmã? Ou seja, aquilo que nós carregamos para toda a nossa eternidade. A princípio, em estado latente, ou seja, pronto para eclodir, devagar. Ninguém consegue dar saltos vultosos de uma hora para outra, não, devagarzinho, adquirindo uma experiência aqui ou outra acolá, nós vamos nos desenvolvendo, interagindo em nosso benefício para com as ações do meio, que é essa proposta que nós estamos procurando construir junto aos queridos irmãos. E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Vontade essa intitulada livre-arbítrio. A partir do momento que nós, princípio inteligente, depois de ter passado por séculos e milênios nos reinos anteriores, desde o mineral, vegetal e animal, ocupamos o nosso espírito imortal, o reino hominal, já temos o livre-arbítrio, já façamos as nossas escolhas, ainda que relativa, não absoluta. E o que nós fizermos de bom, comer-se-á coisas boas. O que fizer de negativo precisar ser refeito, ser revisto e ser reparado.
Novamente, sempre lembrando Cristo. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então saibamos o que nós queremos construir. Foco na própria pessoa, não em poderes sobrenaturais, não em coisas exteriores. Que Jesus, que Maria de Nazaré, que Deus, a fonte criadora, traga algo que resolva o problema de toda a humanidade em questões de dias ou de horas. E a nossa função de seres integrantes da fonte criadora que é Deus? Seria justo isso? Não estaria em contradição com a frase do Cristo que ele diz que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então todos nós temos que plantar, direto ou indiretamente, postergando isso ou não. Então, é isso que nós temos que nos atentar sobre a construção no nosso próprio ser individual em prol do nosso meio. Porque isso fará com que nós resolvamos as nossas pendências, não só do pretérito, mas também do presente. E é esse o convite também que eu quero que os irmãos e irmãs levem para as suas eternidades. Não apenas pensemos que nós estamos tentando nos melhorar, empreendendo bem a reforma íntima e utilizando melhor o nosso livre-arbítrio, apenas e somente pensando em reparar o passado. Não, pensemos assim: estou sim procurando desenvolver a parte dos erros pretéritos, corrigindo-me, mas acima de tudo aprendendo na escola da universalidade do Espírito na condição de aluno, porque sempre seremos eternos aprendizes do universo e alçaremos voos maiores para com a nossa eternidade. E vou convidar os queridos irmãos e irmãs que também queiram aí degustar um pouco mais das obras de Chico Xavier. Convido-os, que é uma das obras que eu mais gosto da palavra de Chico Xavier. Já existem mais de 450 livros editados, mas esse foi um dos primeiros livros. Apesar de não ter sido o primeiro publicado, porque o primeiro foi o Parnaso de Além Túmulo, mas ele foi o primeiro a ser psicografado de Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, lá de Minas Gerais, que é um dos amigos de Chico Xavier, de que foi o primeiro psicografado, mas ele foi publicado como segunda obra. Um livro intitulado Cartas de uma Morta, trazida pelo irmão espiritual Maria de Deus. Quem foi Maria de Deus? A mãe biológica de Chico Xavier. E lá ela relata de 2 a 3 experiências que ela teve quando voltou para o mundo espiritual, depois da morte, desenlace do seu corpo físico, em 2 a 3 planetas mais evoluídos a qual nós estamos aqui em comparação à Terra. Dizendo-nos em que, não só na parte da constituição física, na parte de como lá eram os seres, muitos seres ali já evoluídos com membranas semelhantes a asas. Então, quantas vezes nós não vemos asas ali em algumas estátuas? Será que isso pensa-se que é algo que não existe ou não existiu ou pode não existir em alguma das moradas da casa do Pai? Então é um convite que eu faço para que os irmãos possam, que queiram adentrar a essa obra. Ela chama-se Cartas de uma Morta, psicografada pelo próprio Chico Xavier, trazido pela sua mãe biológica, Maria de Deus. E ali vocês verão o que nos espera, o que Deus está nos proporcionando de benéfico com as nossas construções individuais que cabe a cada um de nós, fazendo nosso próprio benefício, construindo e transformando o meio, sim, mas revertendo-se ao nosso favor nos momentos propícios e sem pressa, que não tenhamos pressa, porque o importante é que saibamos, se estou plantando bem, hei de colher o quê? O bem. É isso que faz com que nós nos melhoremos. Tenhamos a certeza de que sim, dias melhores virão para a nossa humanidade. O homem caminha com as próprias pernas e os próprios recursos na sua programação encarnatória. Jesus e Deus suprem com o que está além do que está fora do nosso alcance de compreensão, mas também do que nós precisamos interagir em tempos oportunos, a partir do momento que compreensão para isso tenhamos. Até porque não mais são utilizados parábolas para que nós possamos ter a compreensão de um ou mais temas. Não temos mais as parábolas. Até porque as próprias palavras ainda se divergem em entendimentos nas suas diversas religiões, até mesmo pessoas que não estão vinculadas a algum tipo de religião. Mas temos um esclarecimento muito mais amplo que veio para nós a partir do final do século XIX, no ano de 1857. Emmanuel, para que possamos finalizar a exposição de hoje, em sua obra, uma das muitas obras de Chico Xavier, intitulada O Consolador, vai trazer a seguinte lição para nós, ainda dentro desse tema, dizendo que, vejamos o título da lição: poder-se-ar definir o que é ter fé? Será que nós vamos, de hoje em diante, com as palavras de Emmanuel no livro O Consolador, termos uma definição do que realmente é a fé?
Diz Emmanuel: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, de que nós somos parte de Deus, não somos o Criador, somos a criatura, e se somos criaturas, somos integrantes do Criador. Então, nunca seremos desamparados pelo Criador. Já a primeira hipótese que nós podemos depender dessa oportunidade. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, porque isso é secundário. Crença religiosa, opção dogmática religiosa é secundário. Importemos com a vida e o óbvio do Cristo nos seus aproximados 33 anos de vida física, que ele teve uma única encarnação aqui no planeta Terra. É isso que nós temos que colocar em nossos íntimos para que trabalhemos no dia a dia. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Nossa personalidade, o nosso labutar diário. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, eu tenho certeza, eu posso ser o artífice, o transformador do meio, por meio das minhas ações mínimas, pequenas, individuais, em prol do meu semelhante, em prol do meio, na constituição física, como também na constituição da psicosfera energética e espiritual. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, do nosso coração espiritual, não apenas o material. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ininterrupta. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, na certeza de dias melhores. E significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se ao trabalhador a vontade do Senhor. Então nós somos os discípulos que os nossos mentores individuais contam conosco no nosso dia a dia. Quero que fique esse convite a cada um de nós para que nós vivemos nessa manhã agradável de sábado. Nós somos os discípulos dos nossos mentores, da fonte criadora que é Deus, de Maria de Nazaré e de José, para com a transformação do nosso meio em prol do nosso benefício, nos melhorando, aperfeiçoando o nosso livre-arbítrio e assim sendo pessoas melhores para conosco mesmo, como para com os que estejam ao nosso redor. Sendo assim, convidando aos irmãos e irmãs que se sintam à vontade para fechar os nossos olhos, vamos dando por encerrado essa etapa da nossa atividade aqui do Cidadão do Mundo, para que adentremos na próxima atividade da cura espiritual ou da amenização de nossas dores ou sofrimentos, na certeza de que Jesus, Maria de Nazaré e a fonte criadora Deus sempre está ao nosso redor, fazendo com que o tema de hoje, a fé que transporta a montanha, faça com que essas energias do pão espiritual que nós recebemos a essa casa semanalmente, faça com que nós sejamos pessoas melhores, interagindo com o meio e também fazendo com que as pessoas vejam a nossa melhoria, não tentando convencê-las pela palavra, mas sim pelos nossos atos. E assim o Cristo dirá e mostrar-nos-á que Ele é o caminho, a verdade e a vida para toda a nossa eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Obrigado.